Oi, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar sobre negócio jurídico. Para falar sobre negócio jurídico, eu vou relembrar algumas das coisas que nós já vimos quando começamos a falar sobre fato jurídico. Bem, eu falei sobre fato jurídico a partir da classificação de Pontes de Miranda, que é um autor do século XX muito renomado e replicado, ou seja, repetido por outros doutrinadores, para quem o negócio jurídico está dentro de uma classificação de fato jurídico. Fato jurídico seria todo acontecimento natural ou conduta humana relevante para o direito, dividido este fato jurídico, lato sensu, em condutas humanas ou acontecimentos naturais. Aquilo que for só acontecimento natural fica como fato jurídico stricto sensu, aquilo que for só conduta humana, ato jurídico. Essa conduta humana racional. Se for conduta humana sem a racionalidade, sem a volatilidade, né, será ato, fato jurídico. O ato jurídico stricto sensu é aquela vontade, aquela conduta humana voluntária que tem vontade, tem racionalidade, mas que eu simplesmente me submeto às regras que a legislação traz. Enquanto, quando a gente fala em negócio jurídico, eu tenho conduta humana, eu tenho vontade, mas eu desejo realizar aqui uma determinada vontade minha. Então, eu me submeto à lei que eu escolho, eu me submeto àquilo que a legislação traz e eu vou me submeter por escolha minha. O negócio jurídico, ele dentro dessa classificação de Pontes de Miranda, ele tem dentro dele, portanto, a vontade como elemento crucial. Eu trouxe para vocês na aula de hoje um texto que é do professor Gustavo Tepedino, que é um autor renomado também, mas é um autor mais recente, e ele tenta trazer numa nova classificação aquelas questões que o Pontes de Miranda já apresentava, então aquela classificação que eu trouxe para vocês na primeira aula que nós falamos sobre fato jurídico, de uma maneira que fica um pouco mais acessível, talvez, né? Porque a leitura, aqueles que tiverem interesse, a leitura de Pontes de Miranda é uma leitura muito densa. Ele é um autor que a gente brinca normalmente. Você quer trabalhar, por exemplo, com internet, você pode ler Pontes de Miranda, um autor que foi escrito há mais de 100, quase 100 anos atrás e que você consegue adequar para situações do cotidiano. Mas é uma leitura densa, então ele é importante, mas a leitura é densa. Então eu trago um texto que é do professor Gustavo Tepedino, que é mais acessível para vocês que estão no primeiro ano, né? Que a gente tem que entender também que é óbvio que vocês estão cada vez mais embebidos dentro dessa realidade jurídica, mas ainda não dá para eu trazer textos tão complexos. Então, eu trago um texto do professor Gustavo Tepedino, a classificação dele segue a lógica do professor Pontes de Miranda, mas não tanto quanto aquilo que nós trouxemos. Então, tem algumas coisas que são diferentes, que é importante que vocês ressaltem ali, que o Gustavo Tepedino está trazendo uma outra nomenclatura, mas tem o mesmo sentido daquela classificação que nós vimos. E por que eu trouxe esse texto do professor Gustavo Tepedino? Porque o texto dele faz esta rememorização, né, relembra essa classificação do fato jurídico, relembra a conceituação de negócio jurídico, que foi algo que nós vimos na última aula sobre a questão da vontade, se eu analiso simplesmente a vontade existente ou a vontade declarada, nós vimos as questões de manifestação de vontade, e porque esse texto do professor Gustavo Tepedino, além de relembrar as últimas aulas, ele traz algo relativo ao que nós vamos estudar hoje, que é a classificação do negócio jurídico. Antes de falar sobre a classificação do negócio jurídico, eu queria explicar para vocês que em vários momentos vocês vão se deparar com essa classificação. Por exemplo, dentro do direito obrigacional, ou seja, a matéria que vocês vão estudar já no próximo ano, dentro do direito contratual, que tem tanto no segundo quanto no terceiro ano, vocês vão se deparar muitas vezes com o legislador dizendo é um negócio bilateral, é um negócio unilateral, é um negócio oneroso, é um negócio gratuito, e ele não explica o que é. Então, essa classificação ela é importante para que vocês guardem para si, porque ela vai ser utilizada muitas vezes durante aqui o curso de vocês, a legislação, simplesmente dizendo o que que é, né? Então, simplesmente dizendo, olha, é um negócio jurídico bilateral. Se você não lembra o que que é essa classificação, vai muitas vezes dificultar a compreensão do restante. Então, isso a gente já falou quando eu falei, por exemplo, na classificação de bens, porque o que a gente está estudando aqui agora é a teoria geral, ou seja, a gente é a base. A partir disso, vocês vão estudar os demais temas. Perfeito? Bom, então vamos lá, né? A gente, então, relembrou um pouquinho o que é o negócio jurídico, dentro desse fato jurídico, é conduta humana, é volitiva e tem caráter negocial. Este negócio jurídico, ele tem vontade,
né, a vontade declarada e, claro, sempre prezando pela intenção, principalmente quando estiver falando no que a gente chama de contrato de adesão. Esse negócio jurídico, ele tem como exemplos contratos, testamentos, declarações unilaterais de vontade, uma série de situações negociais. E ele se classifica em algumas formas, né? Vocês vão ver, por exemplo, o Francisco Amaral segue essa ideia, traz mais duas classificações que eu acabei deixando de lado, pela complexidade, pela pouca utilização deles na prática. Você tem o próprio Pontes de Miranda, que utiliza essas classificações e traz outras, mas pela praticidade, vamos restringir a estas 4. Então, nós não vamos ver todas as classificações existentes. Eu selecionei, eu pensei 4 para trazer para vocês em sala, né? Então, quando eu elaborei esta aula, eu fiz aqui uma seleção, como a gente tem feito em todas as aulas, a gente seleciona aquilo que é mais prático para vocês, tá? Então, a gente vai ver 4 classificações do negócio jurídico na aula de hoje. Primeira classificação, número de partes. Segunda, vantagem das partes. Terceira, a forma do negócio. E a quarta, o tempo para a produção dos efeitos desejados. A primeira classificação, que é o número de partes, a gente precisa entender o seguinte: quando eu estou falando em negócios, eu estou dentro de relação jurídica. E dentro da relação jurídica, a gente já viu que, pela característica de uma relação jurídica pessoal, eu tenho sempre duas pessoas. Eu tenho sempre um sujeito ativo, que é aquele que tem o direito, e um sujeito passivo, que é aquele que tem o dever jurídico. Então, veja, quando a gente fala em relação jurídica, a gente tem duas partes. A gente parte do pressuposto de duas partes. Alguém que tem um direito e alguém que tem um dever de respeitar esse direito. Dentro disso, essa classificação do negócio jurídico não está falando em número de pessoas envolvidas e nem número de partes. Ele está falando em quem declara. Como assim? A relação jurídica por si só já envolve no mínimo duas partes. Partes são centros de interesse, ou seja, eu tenho sujeitos ativos, que são aqueles que têm direitos, e sujeitos passivos, que são aqueles que têm deveres. Então, quando eu falo em número de partes, a gente já sabe que relação jurídica, que negócios jurídicos têm pelo menos duas partes. Parte é quem tem interesses. Então, por exemplo, eu posso ter várias pessoas que têm um direito e várias pessoas que têm um dever. Número de partes, portanto, não coincide com o número de pessoas. Partes são centros de interesses, ou seja, tem direitos ou tem deveres. Vamos pensar o seguinte, em algo que nós já vimos, que não é um negócio jurídico, mas só para exemplificar. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um imóvel, tenho um apartamento, mas eu sou proprietária desse imóvel junto com a minha irmã. Nessa situação, é um direito real, então eu tenho sujeito ativo, que são as partes que têm o direito, que vão ser eu e a minha irmã. Então, nesse centro de interesse, parte, sujeito ativo, tem eu e a minha irmã, tem duas pessoas. E, por outro lado, eu tenho o sujeito passivo. Quem que tem o dever jurídico de respeitar o direito real de propriedade? Todo mundo. Então, aqui eu tenho várias pessoas e aqui eu tenho duas. Então, partes, gente, quando a gente fala em número de partes, a gente está falando em centro de interesse. São as partes envolvidas naquela relação jurídica, ou seja, aquelas que têm os direitos e aquelas que têm os deveres. Então, partes não é sinônimo de pessoas. E quando a gente fala em partes, como a gente está falando em relação jurídica pessoal, já partimos da ideia de que tem duas partes, sujeito ativo e sujeito passivo. Aqui eu posso ter vários sujeitos, aqui eu posso ter vários sujeitos. Entenderam? Então, assim, só para a gente fixar bem, parte não é sinônimo de número de pessoas, porque eu posso ter em uma parte que seja, por exemplo, comprador em um negócio jurídico, tenho vários compradores ou vários vendedores, tá? Parte é centro de interesse. Em que parte você está? Mais ou menos como se fosse, em que lado você está? Você está no lado que tem os direitos ou você está no lado que tem os deveres? Perfeito? Quando a gente fala isso, então, essa classificação por número de partes, portanto, não está se referindo ao número de pessoas envolvidas, porque partes não é sinônimo de pessoas, como nós vimos. Também não significa o número de partes que seja, por exemplo, né, em um contrato unilateral, em um negócio jurídico unilateral, dizendo que só tem uma pessoa, uma parte naquilo ali. Não, por quê? Porque eu sempre vou ter dentro de uma relação jurídica mais de uma parte, a parte que tem direitos e a parte que tem deveres. Então, essa classificação, ela não é dizendo que tem negócios com uma parte só, negócios só com duas partes. É dizendo
Quem declara a sua vontade? Então, a classificação por número de partes é a declaração por quantas partes declaram a sua vontade. Perfeito? Só para fazer aquela revisão, né, que eu gosto de fazer, desculpa ficar repetitivo, mas eu repito bastante também nas aulas presenciais. Partes não é sinônimo de pessoas, partes é centro de interesse, então quem tem direitos é quem tem deveres, e a classificação que nós vamos estudar agora se refere a quem declara a sua vontade. Quantas partes declaram a sua vontade? Então, por exemplo, a gente tem a classificação desse número de partes, que a gente sabe que é número de quem declara a sua vontade, a gente vai ter unilateral. Unilateral é quando eu tenho um negócio jurídico que só uma parte declara a sua vontade. Não significa que eu tenha só uma parte envolvida neste negócio, não significa que eu tenha só uma pessoa, já que parte não é sinônimo de pessoa, e eu sei que tem direitos e deveres. Unilateral é quando uma parte só que declara a sua vontade. Querem ver? Por exemplo, doação. Doação, eu vou doar um bem, né? Eu vou doar um imóvel para alguém. Quem que tem que declarar a vontade neste caso? O doador. O doador diz, eu desejo, eu declaro a minha vontade. Unilateral é quando esse negócio jurídico, ou seja, esta negociação, ela existe, ela é válida e ela é eficaz a partir da vontade de uma parte. A doação tem doador e tem donatário, porque o doador é aquele que vai doar e o donatário é aquele que vai receber. Então, eu tenho duas partes, porque nós já vimos que na relação jurídica eu vou ter duas partes. Eu vou ter o sujeito ativo e o sujeito passivo. Aqui, o que eu estou vendo é quem tem que declarar. Ora, gente, eu posso muito querer ganhar alguma coisa de alguém, como donatária, receber uma doação, mas eu só vou receber a doação se o doador quiser doar. Então, o negócio jurídico unilateral é aquele que depende da vontade de uma parte, que, por exemplo, é o doador, a doação. Um outro exemplo de negócio jurídico unilateral é o testamento. O testamento é aquele ato em que alguém deixa para outras pessoas seus bens. O testamento é um negócio jurídico em que o testador, ou seja, aquele que vai dizer para quem ele quer deixar os seus bens, ele faz isso sem a anuência da outra parte, sem esses herdeiros testamentários, que podem sequer saber que vão ser herdeiros. Então, o testamento, ele existe, ele é válido e ele gera efeitos com a declaração de vontade do testador. Requisitos de validade, só para adiantar para vocês, se eu tiver herdeiros necessários, eu não posso testar tudo que eu quero. Eu tenho que deixar um pouquinho para esses herdeiros necessários, 50%. Mas isso é matéria que vocês vão estudar lá no último ano. Então, se eu tiver filhos, se eu tiver pais vivos ou algum ascendente vivo, se eu tiver cônjuge ou companheiro, eu não poderei testar todo o meu patrimônio. Mas, se não tiver, eu posso testar tudo. E aí, o meu testamento, ele existe, ele é válido, porque eu declarei. Então, entende? A unilateralidade é porque precisa da vontade de uma única parte. Bilateral é quando eu preciso da vontade de duas partes. Por exemplo, uma compra e venda. O vendedor não tem como vender se não tiver alguém que queira comprar. Assim como o comprador não tem como comprar se não tiver alguém que queira vender. Então, no negócio jurídico bilateral, eu preciso da manifestação de vontade de duas partes, do comprador e do vendedor. E aí sim eu tenho uma bilateralidade. A gente tem uma outra classificação, que é o plurilateral. Então, a gente tem unilateral, quando eu preciso da manifestação de vontade de uma parte. O bilateral, quando eu preciso da manifestação de vontade de duas partes. E o plurilateral, quando eu preciso da manifestação de vontade de de duas ou mais partes. Então, plurilateral, mais partes vão se manifestar. Por exemplo, quando eu tenho aqui uma questão de um acordo, né? Vamos imaginar aqui um acordo, faleceu uma pessoa, e o responsável por esse falecimento, então imagine, né, num acidente de trânsito, aquela pessoa que ocasionou esse acidente será responsabilizada. E aí, nesta situação, neste caso, faz um acordo com a esposa e com todos os herdeiros. Cada um vai receber um valor, cada um concorda com o que está recebendo. Este é um negócio jurídico plurilateral. Quando a gente fala, por exemplo, numa assembleia, né, uma pessoa jurídica, uma sociedade, vamos imaginar que a gente tem aberto aqui um restaurante. A gente senta para conversar, a gente tem plurilateralidade de interesses, né? A gente tem aqui, cada sócio representa as suas cotas, cada sócio representa
a parte que lhe interessa e vai defender isso. Então, a gente vai discutir dentro de uma sociedade um negócio jurídico plurilateral. É um negócio jurídico porque disso vai decorrer uma ata que é negociada entre as partes, tá? Esse entre o número das partes é a mais usual, por isso que eu estou tanto tempo nessa classificação aqui com vocês, tá? Número de partes é que vocês vão ver mais vezes durante o curso, durante a vida prática de vocês. Essa classificação em unilateral, bilateral. Plurilateral é uma classificação que existe, que é importante vocês guardarem, mas não é tão usada quanto essa primeira, unilateral e bilateral. Perfeito? Aqui eu quero fazer uma ressalva, principalmente para aqueles que estejam estudando pelo professor Paulo Lobo, que é a parte geral, né? Porque a gente está estudando teoria geral do professor Paulo Lobo. Ele entende que os contratos de adesão, ou seja, aqueles contratos que você celebra com outra pessoa, mas que é um contrato que foi feito por essa pessoa, seria um negócio jurídico unilateral. Por quê? Porque só tem a declaração de vontade de uma parte. Então, veja só, qual que é o raciocínio do professor Paulo Lobo? Quando você negocia com alguém, mas esse contrato já está pronto e você só assina, você só está aceitando e você não está declarando a sua vontade, porque a declaração já está pronta. Provavelmente, pessoal, muitos dos contratos que vocês tenham feitos, tenham celebrados até hoje, são contratos que estão prontos, contratos de adesão. Por exemplo, o contrato que você fez com a rede social Facebook, se você tiver, é um contrato de adesão. Você declarou a sua vontade? Será que dá para falar que ele é bilateral, com a manifestação de vontade de duas pessoas? Tem alguns doutrinadores que defendem que ele é bilateral porque você quer entrar nessa rede social. Por isso que você manifesta a sua vontade pelo querer. Mas o professor Paulo Lobo entende que não é bilateral. Por quê? Porque significa que você manifestou a sua vontade simplesmente aceitando aquilo que a pessoa fez. E aí isso é um aceite e não uma declaração. Não sei se ficou claro. Então, para o professor Paulo Lobo, o negócio jurídico que você faz com Facebook, com Instagram, com WhatsApp, é unilateral, porque você simplesmente adere, você simplesmente aceita a vontade que foi manifesta e imposta a você. Quando você contratou, por exemplo, o telefone celular, você simplesmente aderiu. Você não escolhe, por exemplo, não, eu quero só internet. Não, você escolhe pacotes. Esses pacotes e essa contratação, ela é apresentada para você. Então, é a empresa de telefonia que declara a vontade e você simplesmente adere, você simplesmente aceita. O contrato que você fez até com a prestação de serviço da Universidade Positivo, né? Você meramente aceita. É uma prestação de serviços, é importante sempre distinguir, porque você não compra algo pronto. Você não compra um diploma. A universidade presta o serviço para você ter o conhecimento suficiente para atingir o diploma. O que você faz com este conhecimento é que vai aqui graduar se você vai ter a graduação ou não. Mas ela não te vende o diploma, ela presta serviços para que você tenha ao final esse diploma. Perfeito? E aí é uma contratação que é regida por regras também como negociais, e aqui você pode entender também como um contrato de adesão, porque você simplesmente adere. E aí, nesse sentido, para o professor Paulo Lobo e aqueles que aderem a esta teoria dele, o negócio jurídico será unilateral. É importante isso? É super importante, gente, porque na hora de interpretar isso, esse negócio jurídico, por exemplo, quero discutir uma cláusula. Eu preciso saber se você manifestou essa cláusula ou não, se você simplesmente aderiu ou não. Tem regras que só cabem para negócios jurídicos bilaterais, não cabem para negócios unilaterais e vice-versa. Então, é super importante saber essa classificação. Por isso que eu vou repetir mais uma vez. Partes não é sinônimo de número de pessoas. Número de partes não é número de quantas partes estão envolvidas, é número de partes que manifestam a sua vontade. Unilateral é quando apenas uma parte manifesta a sua vontade, bilateral é quando duas partes manifestam sua vontade, e plurilateral é quando duas ou mais manifestam sua vontade. Perfeito? Bom, eu vou fechar esse vídeo agora, depois dessa classificação, que ela é super importante para a prática de vocês vão ver várias vezes, então, por favor, guardem essa classificação, e eu vou deixar as demais classificações para o próximo vídeo. Tem que assistir os dois, tá, gente? Eu estou controlando, porque eu deixo no YouTube, e eu estou vendo que às vezes vocês estão assistindo um e não o outro. Tem que assistir os dois, hein?